America 2022. Anderson Ferreira is our next speaker. He's going to deliver the session in Portuguese, and he's part of the Apex track. And his session is about data validation in Oracle Apex. This session is for 45 minutes, but Anderson may extend a little bit more, maybe 10 to 15 minutes up to noon. And Anderson is part of this Apex community. And please, if you have any questions about Apex and the topic that he's about to present, use the chat. And I will be checking the chat for questions. And then at the end of the session, probably Anderson is going to take them. So thank you again. Thank you, Anderson. And let's start. Okay. Thank you for inviting me. Yo voy a hablar en portugués. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, podemos ver. Graças. Então, boa tarde para quem é do Brasil. Os outros fusos horários eu não sei se é bom dia. Mas obrigado pela presença de todos. Então, bem-vindos ao segundo dia, segunda palestra do LAUC, né, Latin America Oracle User Community Group. As palestras de hoje já tivemos aí a primeira da Mônica. Agora eu vou falar sobre validações de dados no Oracle Apex. E depois vamos ter outras palestras. Então, eu vou marcar aqui as melhores palestras, né, para você participar e não deixarem de participar. Data Validations, e tem outra muito boa lá no final. É brincadeira, mas essas são as minhas duas palestras. Se puderem prestigiar, ficarei grato. E dos colegas também tem muita palestra bem interessante. Eu acho que vale a pena dar uma passada nessas palestras. Então, começando aqui Data Validations em Oracle Apex. Rapidamente sobre mim, eu estou deixando de ser Oracle Ace, né? Como o pessoal devem estar sabendo, a Oracle reformulou o programa e não está me permitindo mais pessoas ligadas ao setor público participar, então agora eu posso usar por um ano esse Ace Alumni, quer dizer que eu estou saindo do programa. Formação acadêmica em engenharia de computação, com pós na área de TI, segurança em TI e MBA em gestão de TI. Tenho certificações em Oracle Apex Professional, Scala Expert e Scrum Master. Trabalho no Tribunal de Contas da União, gerenciando a parte de desenvolvimento com Apex. Trabalho sendo instrutor, consultor e palestro em eventos de Apex. Além disso, coordeno eventos de Apex desde 2015. Estou na coordenação de eventos, participando desde 2014. Já fizemos eventos aí com o gerente de produto, que era o David Pick, com mais de 250 pessoas no auditório, palestrantes de diversos países, participando desse tour que a gente está tendo aí, só que era um tour só para Apex, só para a parte de desenvolvimento. Palestrantes do Uruguai, da Argentina, tivemos até um dos criadores do Apex, o Joe Calma, que infelizmente já não deixou, com o Covid. Ele foi um dos criadores do Apex e também esteve lá palestrando com a gente. Trabalho de maneira voluntária no GOB, que é um grupo de usuários Oracle do Brasil, para a gente formar uma comunidade e compartilhar conhecimento. Então, aí, as redes sociais do GOB, é interessante se inscrever e participar. Fui vencedor também da competição de desenvolvimento de jogos em Apex, organizado pelo grupo Oracle Development Tools User Group, grupo de usuários que é dos Estados Unidos, de ferramentas de desenvolvimento. Esse aluno trabalho inovador, que é um prêmio fornecido pelo TCU de reconhecimento de servidores. Instrutor de destaque pelo Instituto César Zedelo Corrêa, que é a Universidade Corporativa do TCU. E de trabalho de destaque. Então, tudo relacionado a Apex. Então, pode ver que eu quase que respiro Apex, quase tudo que eu faço. A gente tem os meus contatos, Twitter, meu blog, LinkedIn. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo por e-mail também. Então, eu fiz uma postagem no LinkedIn recentemente, na verdade foi ontem, ou até hoje, não lembro exatamente, mas
sobre essa questão da Oracle estar retirando servidores públicos, né, do ACE. Então, se o pessoal puder ajudar e compartilhar e dar apoio, a gente tentar mobilizar e ver se de alguma maneira a gente consegue sensibilizar a Oracle. Um QR Code, se só puder compartilhar, comentar, nos ajudar. E começando especificamente na nossa palestra, né, que é Data Validation no Oracle Apex. Então, hoje a gente vai compreender sobre a importância do modelo de dados, banco de dados, né, nossa validação dos dados, que na verdade é o mais importante de todos, né? O dado tem que estar. Se o banco de dados garantir a validação dessas informações com que elas cheguem no banco de maneira correta, é o melhor dos mundos. É o melhor lugar, é um lugar onde você tem que fazer isso, porque troca a tecnologia, você pelo menos está com o seu dado, garante a validade dos seus dados. A gente vai ver sobre validações personalizadas que o Apex implementa. Vamos ver quando que as validações executam, né? Tem situações que ela pode não executar. O que acontece quando ela falha. E a diferença entre validação de cliente e servidor. E validações embutidas. Como trocar a mensagem interna, que o Apex ele tem algumas validações que eles são internas e ele gera uma mensagem, volta e meia é interessante trocar. E, ao invés de trocar de uma maneira geral, para a gente trocar para um item específico. E no final, vou falar de alguns plugins, onde a gente consegue plugins para validação. Primeiro, né, o banco de dados, né, a importância do banco de dados na validação, já até mais ou menos falei, né, que o banco de dados é o melhor lugar para você colocar validações, porque ele independe da tecnologia. Então, hoje a gente está com o Apex, uma aplicação Apex em cima desse banco, mas daqui a pouco a gente está com outra tecnologia, ou até de repente, hoje você já tem mais de uma tecnologia consumindo dados do banco. Então, o banco de dados é o melhor lugar para você validar o dado. Então, validações de not null, você não permite valores nulos, tipos de dados corretos, né, varchar, number, date, usar o tipo de dado correto para que você tenha realmente a informação ali do que você quer. Eu vi gente usando varchar para data, então cuidado com essas coisas. Number. As chaves estrangeiras também são importantes, né, para não esquecer. Cara, isso aí, volta e meia desenvolvedor esquece de colocar chave estrangeira. Então é importante a chave estrangeira para garantir a integridade dos dados, para não permitir que não vai entrar nesse mérito, boa parte do pessoal já deve conhecer bem essas questões, mas estou relembrando. Então a gente vai começar, vou aqui numa demonstração, a gente vai vir para o nosso Apex, que é um workspace aqui para o nosso webinar, nossa palestra. E lá no SQL Workshop a gente tem Utilities, você tem o Quick SQL, né, que é o gerador rápido de SQL. Então vou usar aqui um já padrão, então o objetivo não é apresentar também o Quick SQL. Então, podem procurar na internet, tem apresentações até, inclusive, do Goob sobre Quick SQL. E vou carregar aqui o modelo de departamentos e empregados. Então, aqui, no Quick SQL, resumidamente, o Quick SQL é um gerador de código. Então, repara, o que importa, você tem que conhecer essa sintaxe, para quem quer usar o Quick SQL, né, mas é uma sintaxe bem simples, você bota o nome, você quer inserir 4 linhas, você quer criar uma coluna chamada name, que ela not null, então repara que ele criou uma coluna name, criou create table departments, que é o departamento, criou já uma chave automático, um name, é uma coisa que eu queria, tá, então localização, já botou aqui varchar 2, porque eu não especifiquei nada, e assim vai. Então, números minúsculos, varchar 50, not null, então várias validações. E aí você gera o SQL, ele gera um SQL para você. Então, esse primeiro ponto, né? Quando você for modelar o seu dado, preste atenção nos tipos, nos tamanhos, se é number, se é date, nas chaves estrangeiras. Então, é uma coisa importante. Então, vou criar aqui um script LLC Demonstration, só para a gente demonstrar, criar o nosso banco de dados. Então, e outro detalhe, por enquanto, só para a gente também ver o poder do Apex, meu banco está vazio, não tem nenhuma tabela, nenhuma view. Na verdade, está aqui, ficou perdido. Eu posso apagar ela também. Não tenho nenhuma view agora, nenhuma sequence, não tem nenhum objeto de banco. E no meu Quick SQL, eu acabei de ter aqui 12 linhas de código, né? E olha quantos códigos o Apex criou pra gente. O Quick SQL gerou create table, criou ints, criou triggers, criou view, criou insert dos 4 departamentos que eu pedi e dos 14 empregados.
E eu posso revisar esse código. Antes disso eu vou... vou ter que... Deixa eu voltar lá. Eu quero só fazer alguns ajustes aqui. Eu vou tirar do centro de custo, vou botar salário. Salary. E vou colocar aqui também comissão, como numérico. Só para a gente ter mais informações lá para a prática. Então, deixa eu salvar novamente. Revisar, executar. Outra coisa que também que eu queria trocar aqui, ele está um delete cascade. Eu vou trocar isso um delete cascade. Também o cascade é sempre perigoso, né? Porque, ou seja, quando eu pagar um departamento, todos os empregados em cascata serão apagados juntos. Então, é um tipo de chave estrangeira que é complicado, né? Que é arriscado. Então, tem que tomar cuidado nesse uso do cascade. E, então, vamos executar. Então, estamos aqui com nossas tabelas. A gente vai criar tabelas. Views, então são 25 comandos, 6.958 bytes. Então ele criou tudo, criou as tabelas, criou as views, inseriu os dados, deu commit. Então, sem erros, 25 comandos executados com sucesso. Então a gente acabou de criar o nosso modelo de dados, já da maneira que a gente entende que ela tem que funcionar, com os tipos de dados corretos. Então, primeiro, o melhor lugar para validar lá no banco. E tem esse botãozinho chamado Create App. Então, eu consigo criar uma aplicação, né, um app, a partir dos objetos que eu acabei de criar. Então, como eu criei essas duas tabelas de departamentos e de empregados, eu vou apertar Create App, e ele diz aqui pra gente, a gente acabou de criar uma tabela de departamentos e empregados. Você quer criar uma aplicação em cima disso? Aí eu aperto Create Application. Então, eu vou criar um aplicativo. Já vem para o wizard de criação de aplicativo. Aqui ele é o Data Validation, então aqui é o nosso wizard de criação de aplicativo. Vocês já devem conhecer bem. Clica aqui para colocar todas as funcionalidades, só para... Sempre a gente não vai usar, mas... O idioma do meu aplicativo eu vou botar em português. Língua de aqui para português. Um detalhe, talvez, que eu tinha que ter feito, que é uma dica, né? Que quando você vai criar um aplicativo, o ideal é você criar se você for brasileiro, né, falar português, ou se fala espanhol, você trocar o idioma, na hora que você vai criar, trocar o idioma, você clica aqui no logo do Apex, você troca o idioma para o seu idioma. Por quê? Porque quando você cria os componentes, cria o aplicativo, roda os assistentes, né, os wizards de criação, ele vai criar com os labels de acordo com o idioma do desenvolvedor. Então, eu não sei se isso vai fazer efeito agora, ou então eu posso... não sei se eu apertar um F5 aqui, se eu vou bagunçar alguma coisa, deixa eu testar. Beleza. Então agora, ele vai criar os labels, né, dos botões, criar ao invés de create, excluir ao invés de delete, aplicar alterações em vez de apply changes. Então, por que o idioma do desenvolvedor está em português? Então, vou marcar todas as funcionalidades, botei aqui o idioma do aplicativo em português. São duas coisas diferentes. Então, o idioma do desenvolvedor, repare que estava aqui Create Application antes. Só que eu fui aqui, esse é um macete que eu faço, né? Abri aqui em outra aba, né? Eu cliquei aqui no logo com outra aba e troquei aqui o idioma para português. E dei um F5 aqui, ele voltou, agora carregou essa página em português. Então, agora o idioma do aplicativo está em português, que eu estou criando, e o idioma do Apex, que eu estou usando como desenvolvedor, também está em português. Então, os labels vão ser criados todos em português. Vamos criar aqui o aplicativo. Aqui não tem nada errado pelo eu ter trocado de idioma no meio do processo, né? Mas é só uma observação, não ia fazer diferença nas demonstrações, era só porque eu acho importante falar. Eu fiz algumas outras coisas que nem tem tanto a ver com o assunto, né? Mas tem a ver com Apex. Não tinha a ver com validação de dados. Então, a gente está com o nosso aplicativo. A gente pode executar. Você loga. Então, repare de maneira super rápida, né? Para quem não conhece muito o Apex, de maneira super rápida, não tinha nada no banco, nada, só tinha um banco de dados ali vazio. Criei tabelas, criei objetos, criei views e já criei um aplicativo. Então, em pouco tempo você consegue criar um aplicativo. Só que agora a gente, o Apex, por isso que é importante também a gente colocar no banco de maneira correta.
Porque o Apex ele lê os metadados do banco e infere várias informações. Então, por exemplo, se eu for nos empregados, né, nos employees, e for editar, então repara que o label aqui está criado. Porque o idioma do desenvolvedor estava português. Se eu crio o banco da maneira correta, o Apex ele faz muita coisa para mim. Uma delas, só olhando pela tela. Isso aqui, ó, eu não disse pro Apex que tinha departamentos, que era para mostrar aqui o nome dos departamentos. Ele já fez isso pra gente, porque ele leu os metadados, viu que a tabela de empregados, que é onde eu tô, né, tinha uma FK para departamentos, e como tinha uma FK, ele já criou uma lista de valores. Então isso, sim, é sensacional, né? Então se o dado está correto, o Apex já vai gerar muita coisa pra gente de maneira automática. Então essa aqui é uma delas. Ele já criou uma lista de valores para departamento e já disse aqui, ó, já botou um select list com os departamentos, que dá um select na outra tabela. Então, maravilhoso. Aqui também, se vocês lembram do script, o name estava not null, então já botou aqui uma marcaçãozinha de not null, né, de obrigatório, que é esse triângulozinho aqui vermelho. E se eu apertar, ó, ele já criou uma validação, que o nome deve ter, o name, né, porque como eu criei as tabelas em inglês, o name deve ter algum valor. Então, ele já fez essa validação pra gente, porque eu disse que o name era not null. O e-mail era um varchar de 4.000, não lembro, 255, não lembro qual o tamanho que ele criou, mas ele criou a área de texto, porque eu não defini da maneira muito correta. O salário é um campo de número, então se eu tentar digitar letras, ele vai reclamar que salário deve ser um número. Aqui é um campo de data, ele já criou um date, porque no banco de dados era date, então, como eu falei, o banco de dados estando bem modelado, você já metade do caminho andado. Então aqui, por exemplo, se eu botar uma data inválida, ele já diz que a data está inválida. Então, ele só com o modelo de dados, estando correto, você já gera muita coisa automática, que o Apex ele lê os metadados e infere muita coisa para você. Isso aqui é campo de número também. Aqui, como o tamanho era baixar, não lembro qual era o tamanho, 255, não lembro exatamente o tamanho, ele botou aqui um job como área de texto, porque talvez eu não tenha especificado direito, porque também eu talvez tivesse que criar uma tabela de jobs e fazer a FK, porque aí ele já criaria a lista de valores, já botaria como select list, então ele tem toda essa inteligência. Então já deu para ver que só a gente arrumando o modelo de dados, o Apex já faz muita coisa para a gente. Repara que são validações que foram criadas sem eu ter feito nada. Simplesmente disse, ó, quero que crie o relatório e formulário em cima dessas tabelas. E ele foi lá e fez validações, já criou botões, já criou... Mas como foco na nossa validação, já fez várias validações, né, de nome, de valor não nulo, de valor numérico, de data, de número. Isso eu já falei. Já criou aqui, por causa da FK, já criou as listas de valores. Então, legal. Então, com isso, vamos um pouco adiante. A gente já criou aqui. Tá, vamos começar primeiro falando, lá nos primórdios do Apex, quem é das antigas, vou só desativar esse a gente viu que ele fez certo, né? O Apex fez certo, no nome era o único que estava not null da tabela de empregados. Ele já criou aqui automaticamente uma validação chamada valor necessário, está marcado como sim, ou seja, esse é um valor necessário. Obrigatório. Eu vou desligar isso aqui para poder fazer algumas demonstrações, por enquanto, que era o único campo que tinha valor necessário ligado, que era o único que estava not null no banco. Então, como agora não tem validação, mesmo... outro detalhe, né? Isso, eu tentei até não achar, não gastei muito tempo nisso, mas eu tentei dar uma olhada na documentação, não estava falando sobre isso, mas recentemente, pelo menos não achei, deles terem mudado de volta. Por quê? Que só explicando aqui. Tá vendo esse modelo? Esse modelo quer dizer o que eu estou vendo na tela. Tá vendo esse triângulo indicando que esse campo é obrigatório, esse triângulozinho vermelho, quer dizer que o campo é obrigatório. Isso é o template, é o modelo, né, em português, template. Então, esse modelo, esse template, está dizendo ali, na minha aplicação, que para o nome ele é required, obrigatório. Então, está usando o modelo para desenhar na tela um componente que é um campo obrigatório. Esse floating é porque ele é um campo mais moderno, né, que ele flutua aqui, né, ele quando clica aqui no name sobe, é um componente mais moderno. Mas é required, é um componente de required. Só que isso é só visual. O required é só visual. Então aqui está required, ele é visual. Mas o valor está necessário, está desligado.
Então, ou seja, mesmo o campo na tela visualmente, que é a aparência aqui, o modelo é só a aparência visual, o que ele vê na tela. Ele está vendo um campo que está dizendo que o nome, né, que eu estou no campo P5 nome, está dizendo que esse P5 name é um campo obrigatório, porque o modelo diz que ele é obrigatório. Mas, no banco, pelo menos para o Apex, né, ele não vai fazer nenhuma validação de valor necessário, não vai fazer. Então, se eu tentar inserir um empregado com o nome nulo, deixa eu apagar isso. Deixa eu só recarregar a tela, porque isso estava no HTML. Então, agora, se eu tentar criar um empregado de nome nulo, repara que não teve nenhuma validação de cliente, não teve validação no servidor do Apex, mas o que aconteceu? Ele bateu lá no banco. Isso aqui não é possível inserir null na tabela employees, na coluna name. Ou seja, passou por tudo, foi lá no banco, mas pelo menos o banco me garantiu a integridade do dado, né? Que eu não posso ter um empregado sem nome. Mas esse é um erro que veio do banco, erro hora. Então é um erro feio, né? Um erro ruim. Então a gente tem que fazer uma validação aqui em cima desse campo nome. Então se eu clicar aqui no campo nome, eu posso clicar com o botão direito Create, criar validação, ou eu posso, que é uma maneira, assim, para vocês entenderem melhor, é menos produtivo, mas para entender melhor, porque quando eu submeter a página, eu quero que na submissão tenha aqui uma posição de validando, que ele valide essa informação. Então clica aqui com o botão direito, então clica aqui no processamento da página, né? No validando, criar validação. Então aqui eu vou dizer o nome não pode ser nulo. Eu vou criar uma validação, então eu tenho que criar só um nome, né? Isso aqui é o nome da validação. Então o nome que tem que ser um nome que identifique aquilo para o pessoal já ler e já saber o que está acontecendo. Então o nome não pode ser nulo. Aí tem a sequência de execução. Se você tiver várias validações, qual que executa primeiro? Quanto menor a sequência, antes ela executa. Aqui, se tiver regiões editáveis, tipo Interactive Grid, esse tipo de coisa. Mas no caso, e a validação tem uma... Ele só vai... O que é uma validação? É uma coisa que você quer que aconteça. Isso aqui é muita gente que confunde também. A validação que eu coloco aqui é o que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça? O que eu quero validar? Eu quero garantir que está acontecendo. Eu quero confirmar se está acontecendo ou não. Eu quero que o item não seja nulo. Então, se o item não é nulo, ok, tá tudo certo. Então, a validação é o que você quer que aconteça. Então, muita gente... Tá, mas vamos falar primeiro aqui, depois, quando chegar na mensagem de erro. É o que você quer que aconteça. Então, eu quero que o item não seja nulo. Então, qual o item? O nome. Então, escolho aqui P5 nome. Então, o item P5 nome não pode ser nulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse executar sempre. Então, executar sempre, resumidamente, o nome já diz, né? Se essa validação sempre tem que ser executada ou não. E aqui você coloca a mensagem de erro. Você pode usar até esse label aqui, label, para ele pegar o label do item, esse nome. Não pode ser nulo. E eu vou colocar aqui só para vocês verem a mensagem que está sendo feita no servidor. Server-side. Então é uma validação que é server-side. Até a versão 5.0 do Apex, todas as validações que o Apex fazia eram server-side. A partir da versão 5.1, começou a ter validações do lado do cliente. Então você diz qual a mensagem de erro, ou seja, é isso que a mensagem de erro vai acontecer quando? Quando a validação não acontecer. Então porque isso é um pouco confuso, porque muita gente, o desenvolvedor, está acostumado com if, then, else, né? Se acontece isso, then isso. Muita gente pensa, se acontece isso, then mensagem. Não, é o contrário. Se não acontece isso, se a validação não acontece, then mensagem. Então, é um pouco confuso às vezes para os desenvolvedores. Às vezes até para a gente mesmo, que você vai fazer, você tem que parar e pensar, não, a validação que eu quero que aconteça. Eu quero validar para ver se isso realmente está acontecendo, se o item não é nulo. E se o item for nulo, né, aí aparece a mensagem. Que o item não pode ser nulo. Não pode ser nulo. Local de exibição e... local de exibição. Então pode ser junto com o campo. O que é o campo? Né? Com o item lá. Se você quer que a mensagem apareça junto aqui, quando der o erro, você quer que o erro apareça junto com o nome, com o name aqui, junto com esse campo? Ou só na área de notificação? O que é a área de notificação? Essa área aqui em cima. Tem uma área aqui em cima que aparece uma mensagem de erro. Então vou deixar nesses dois, mas tem outras opções. Pode deixar só com campo, seja só com campo nome. Pode deixar só na área de notificação lá em cima. Ou pode ele ir em outra página. Ele sai dessa página, vai para outra página, sendo uma página de erro. Então aqui eu vou escolher o item.
P5 o nome, e a gente salva. Aí mais para baixo tem condição do servidor, se essa validação é executada com determinado botão, algumas condições de servidor, pode ter autorização, esse tipo de coisa. Então a gente criou uma validação só no servidor. Então agora, se eu tentar submeter a página com o item nome vazio, aquela validação de servidor está dizendo o nome, o name, né, no caso aqui ele pegou o label, que eu botei aqui hashtag label, hashtag name, não pode ser nulo. Eu botei entre parênteses server-side, ou seja, é aquela validação que a gente acabou de criar. E se você clica aqui nela, ela te leva, se eu tiver em qualquer outro lugar, se eu clico aqui na mensagem, ele te leva exatamente para o campo onde você tem que corrigir aquele problema. Então essa é a validação do dado servidor. Beleza. Então foi esse exemplo que a gente fez. Agora vou fazer um exemplo de validação ainda do lado do servidor, mas um pouquinho mais complexo aí para a gente explicar um outro detalhe sobre aquele executar sempre. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar no chat aí, tá, gente? Beleza, estou olhando aqui os comentários. O truque no Apex. Então aqui, eu criei essa... Na verdade, eu criei, né? No Wizard de criação de aplicativo. Esse relatório com formulário para departamentos também. E quando eu aperto excluir departamento, o que vai acontecer? Como a nossa FK era uma FK que não acontece nada, né? Vai ficar padrão, a chave estrangeira padrão, entre departamento e empregados, né? Ela diz que você não pode deletar. Estava um delete cascade, né? Eu apaguei, não sei se vocês lembram lá na hora que a gente criou o script, eu tirei. Botei para FK não permitir que seja apagado, ou seja, se eu tentar apagar um departamento, eu não posso apagar um departamento. Por que eu não posso apagar um departamento? Porque tem empregados ligados a esse departamento. Então, o que faz, né? Não posso apagar um departamento porque tem empregados ali. Então, só que essa mensagem, de novo, está vindo lá do banco. Não é legal você mostrar mensagens do banco, erro hora para o usuário. Então, eu vou criar uma validação. Para que quando eu for tentar excluir, ele mostre uma validação bonitinha. Que é esse aqui que a gente vai fazer. Então, eu vou botar que não pode deletar, que se nenhuma linha for retornada, né? Que eu quero que aconteça, que não retorne linhas na tabela empregados, e depois a gente vai fazer essa validação. Tá, então, deixa eu editar. Então, aqui eu vou fazer nessa página, na página de departamentos, criar uma validação que departamento não pode ter empregados ao excluir. Então, quando eu for excluir um departamento, não pode ter empregado nele. É o que eu quero validar. Então, eu estou excluindo, o que eu quero que aconteça? Eu quero que não tenha empregados. Então, são vários tipos que a gente tem, né? Tem tipo linhas retornadas, nenhuma linha retornada, uma expressão, um erro pela SQL, uma função que retorna um booleano, uma função que retorna uma mensagem, a própria mensagem de erro, itens não nulos, numéricos, não contém espaço, alfanumérico, data válida, se o item é um valor, item diferente, item está contido, não está contido no valor. Então tem várias opções, até uma expressão regular, inclusive. O que eu vou usar aqui é o que eu quero que aconteça? Eu quero que nenhuma linha seja retornada, né? Eu quero que, se eu estou apagando esse departamento, não pode ter nenhum registro, se eu fizer um select na tabela de empregados, não pode vir ninguém. Então, eu clicando aqui no meu select, né? Nenhuma linha retornada. Eu abro aqui meu select. Então, vou fazer select, vou botar aqui from a tabela employees, que foi a tabela que a gente criou, onde não pode ter nenhum empregado com departamento ID, com departamento ID do que eu estou tentando pagar. Então, o P3 ID é o ID do departamento que eu estou tentando pagar. Se na tabela de empregados não tiver nenhuma linha, nenhum empregado nesse departamento, eu validei ok, tudo certo. Então, é isso que tem que lembrar. A validação que eu quero que aconteça. Então, eu quero que não tenha nenhum empregado na tabela nenhum empregado desse departamento para eu poder apagar esse departamento. E caso isso não aconteça, o que tem que fazer? Não é possível, mensagem de erro, né? Não é possível apagar um departamento que contém empregados. Então, não posso apagar.
Aqui, se botei no campo, não tem campo, né? Deu aqui botar só notificação. Não dá erro se você botar em campo e não especificar o campo aqui, mas aqui no caso é só uma mensagem de notificação, porque não tem um campo específico, né? País, né? Uma coisa assim, não é o nome. É de maneira geral. Então, em linha, o local de exibição da mensagem de erro vai ser na área de notificação só. E outro detalhe, né? Eu só quero executar essa validação quando eu for apagar, né? Quando pressionar o botão de delete. Quando estiver apagando esse departamento. Então, vamos de novo. Então, eu vou apagar esse departamento Creative Service. Se eu estiver apagando esse departamento, excluir ele não pode excluir porque tem empregados associados. Então, não é possível apagar um departamento que contém empregados. Deixa eu fazer agora um outro, só para a gente não, eu vou tirar esse botão aqui por enquanto, só para mostrar um outro conceito. Quando a gente aperta excluir, é porque ali eu associei direto ao botão, né? Então ele amarrou no botão, mas vamos dizer que essa validação pudesse ser executada por tanto, sei lá, quando eu vou alterar ou quando eu vou criar, se essa validação pudesse ser criada de várias maneiras. Repara que mesmo a validação existindo, a validação existe, mas a validação existe, não tem condição nenhuma, ou seja, ela executa sempre. Mas quando eu tento deletar, quando eu tento apagar, ele dá erro do banco, não é a validação que funcionou. Foi o banco que está me dizendo, por causa da FK, né? Lembrando que a validação de banco, né, é a melhor validação que existe. Então, ele evita erro do desenvolvedor, evita, né, tudo que a gente já falou. Então, o banco que está me dando a mensagem de erro, eu queria que a validação funcionasse. Por que a validação não está funcionando? Mesmo ela não tem condição nenhuma, ou seja, ela sempre executa. Essa validação, então, está com algum problema, né? Por que ela não está executando? Aí, por causa dessa questão. Porque eu estou apertando o botão de deletar, só que esse botão de deletar, ele tem um Execute Validations desligado. Por quê? Porque quando você vai deletar um registro, você não quer fazer as validações, a não ser que a validação seja obrigatória. E quando é que você define que uma validação sempre tem que ser executada, que essa é uma validação obrigatória para fazer sempre? Existe essa propriedade que eu falei que ia pular, que ia falar depois, né, que é o Always Execute, executar sempre. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, quando eu aperto o botão Delete, né, que eu aperto esse botão de excluir, esse botão de deletar, esse botão, ele submete a página, né, submete a página, mas como é um botão de deletar, ele não quer que execute todas as validações. Né? Você não quer que execute todas as validações. Por quê? Por exemplo, o nome não pode ser nulo. Você quer apagar um registro, o nome não pode ser nulo, a data está errada. Eu falei, mas eu quero apagar esse troço, né? Eu não quero ver se o dado está reto. Eu quero apaga essa linha. Não fica validando essa informação para mim. Imagina, se você quer apagar um registro e vai dizer, não, a data está errada, corrija lá a data. Pô, você corrige a data, vai ter que corrigir a data, salvar, para depois apagar a informação. Sim, não faz sentido. Então, o deletar, ele está com executar validações desligado, ou seja, ele não pede para executar validações. Não precisa executar validação não, porque eu quero só deletar. É isso que essa propriedade diz. Exceto se a validação é obrigatória. E onde é que você diz que essa validação é obrigatória? Então, você vai lá na validação, e aí nela existe essa validação obrigatória, sempre tem que ser executada, independente do botão dizer para não executar, executa sempre. Então, essa é a propriedade de executar sempre. Então, agora, vamos ver, eu mudei a propriedade, eu mudei aqui, ó. A única coisa que eu mudei foi isso aqui, executar sempre, eu liguei e executar sempre. Então, agora, essa validação executa sempre. Então, se eu clicar aqui, ó, tem que executar. Ó, repara que agora não foi erro do banco, foi erro da validação, porque essa validação agora executa sempre. Então, é esse conceito que eu também queria trazer. Às vezes é importante vocês conhecerem isso, né? Que existe o botão pode dizer para não executar as validações e a validação pode dizer, não, mas eu tenho que ser executada sempre, porque eu sou uma validação muito importante. Foi o que a gente acabou de ver, né? Executar validações e executar sempre. A gente tem a documentação do Apex, né? Que fala sobre validações, já está até bem desatualizada. Eu ainda fala de forms, né? De tabular-form. Tem vários conceitos que já reformaram, então eu tentei trazer alguma coisa ali, mas esse go to error link também não tem mais esse go to error link, tá aqui, né? Bom, mas
O que acontece quando uma validação falha, né? Isso está na documentação, né? É um dos tópicos aqui. What happens when validation fails? O que acontece quando uma validação falha? Na documentação ele fala que recarrega a página, que na verdade não é 100% verdadeiro. Porque, na verdade, você pode recarregar a página, se a sua página estiver dizendo que é always recarregar, ou ela pode não recarregar também, se for apenas um sucesso. O que é isso que eu estou falando? Deixa eu só terminar aqui esse slide. E quando é o always, né, que é o que porque a documentação ela tá na época, tá desde a época que não existia ainda o only on success. Então, o always só vai executar os cálculos e processos que tenham a condição inline validation errors displayed, que é o que ia acontecer antes. Mas deixa eu mostrar aqui na prática que é mais fácil de entender. Então, o que acontece quando uma validação falha? Na verdade, quando acontece a falha de validação, né, quando a validação dispara, isso que eu quis dizer ali. Quando a validação dispara, o que acontece? Né? Tipo aqui, disparou uma validação. O que acontece? Então vamos só depurar para a gente poder ver. Então aqui embaixo na barra do desenvolvedor tem aqui depurar, ativa a depuração e coloca aqui para ver as informações padrão de depuração. Então eu vou agora apertar para editar isso daqui e aperto para excluir. Ele vai confirmar, a validação disparou. Né? Então o que acontece quando uma validação dispara? Então eu vou aqui exibir depuração. 8 segundos atrás, é o accept delete, ou seja, submeti a página apertando no botão delete, então é isso mesmo. Então eu clico aqui para ver o que aconteceu. Isso aqui é o debug, né? Do debug do Apex. Aqui é o tempo de execução, aqui está dizendo que deu um erro aqui de validação, um erro, né, em geral, pode ser, no caso é de validação. Então aqui ele submeteu, fez um request de delete, submeteu configurações de idioma, de tudo que foi acontecendo. E aí mais a gente chega aqui na parte de validação. Então a gente submeteu a página, ele salvou os itens, ele viu autorizações, ele salvou os itens, então salvou os itens, os valores que estavam na tela. Aí antes de fazer o cálculo, o ponto depois de submeter, antes das validações. Então aqui tem um ponto chamado antes das validações, que ele vai fazer as validações. Então executa as validações. Então ele pulou as validações básicas e pré-definidas, que a gente vai falar daqui a pouco, as validações básicas e pré-definidas, que acontecem lá do servidor, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, e executou uma validação personalizada, né, o Custom Validations, que é a validação personalizada, que é o que a gente acabou de criar, aquela para não permitir você deletar um departamento que tem empregados. Foi uma validação personalizada que a gente criou. Tá aqui, ó, departamento não pode ter empregados ou excluir. O nome da validação é do tipo não existe, então não pode existir esse select. Tá aqui o código que o Apex usa. Então não passou. Did not pass. Então ele gerou um erro, adicionou esse erro e foi indo, e aí visto tinha mais validações, e no final ele concluiu, ó, tem um erro de validação, então ele fez o quê? Rollback. Performing rollback. Então vai voltar tudo e parou aí. Pode ver. Fez o rollback e parou. Então ele não redesenhou a página, ele não fez chamou rendering de novo, ele não recarregou a página. Isso é um comportamento do Apex novo, das versões mais novas, que é uma propriedade que resolveu vários problemas que o Apex tinha, que se eu for na página, é uma propriedade chamada recarregar ou submeter. Então, quando você submete a página, né? Quando que ela recarrega a página, né? Quando que ele recarrega. O que é recarregar? É você executar aqui o pré-rendering de novo. Quando é que você redesenha todos os itens de novo, você recarrega toda a página de novo. Então, essa é a propriedade nova, apenas quando der sucesso. Então, no caso, deu erro de validação. Então, ele não recarrega a página. Repara que ele parou. Deu erro, ele fez rollback e parou. Então, vou mostrar agora que é o comportamento antigo, que é o que está dizendo a documentação, que vai acontecer, que ele vai recarregar, que na verdade nem sempre recarrega. Só se você disser que sempre, né, que é o always que eu falei lá. O only on success. Então, always. Então, sempre vai recarregar. Submeter a página, quando ele voltar na página, ele recarrega. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu mudei aqui para sempre. Então, ele vai recarregar a página. Então, vou vir, gerar o erro de validação, tentar excluir de novo. Gerou o erro de validação e agora tem que ter recarregado a página. Então, vamos exibir depuração. Accept delete de 5 minutos atrás. Então, foi isso aqui que eu acabei de apertar. Então, tudo que a gente fez, ele foi, submeteu, gerou a mensagem de validação,
de erro de validação, viu que tinha um erro, fez o rollback, mas olha o que ele fez logo em seguida. Fez um request de show. Quer dizer o quê? Que ele está querendo mostrar de novo a página. Ele chamou o request, ele fez um request na página de novo. Então, ele voltou a renderizar a página 3 de novo, que é a página que a gente está, né? Voltou a renderizar essa página de novo. Ele definiu de novo o idioma, viu questão de autenticação, se está autenticado, viu as autorizações. Então, ele renderiza de novo a aplicação. Só que, a documentação também fala isso, que ele pula os processos. Por quê? Ó, skip because inline validation errors found. Então, como ele encontrou erros, ele pula os processos. Ele não executa. Porque senão, imagina que eu tivesse mudado uma informação aqui e quando eu recarregar, ele perderia essa informação e recarregaria de novo do banco. Mas não, ele manteve o que eu digitei na tela. Repara que eu botei aqui esse monte de letras aqui que eu digitei, e ele manteve, mesmo ele recarregando a página, porque ele não executa os processos. Mas existe um jeito, segundo a documentação, de você executar esses processos. Se você for no processo e disser que ele tem que ser executado, a condição para ele ser executado é que existem erros de validação exibidos. Então, se eu colocar aqui que erros de validação são exibidos, aí ele vai recarregar. Então, agora eu estou com asdas, não, ele vai ter que recarregar. Vamos ver. Recarregou. Repara que eu digitei asda ali, um monte de letra. Ele não. Você na tela digitou, mas eu vou puxar de novo, vou recarregar o processo que traz a linha de novo e trouxe a linha de novo e recarregou a página. Bom, isso aí já é um detalhe a mais, né? Vamos continuar aqui. Ele pula, que a gente falou, ele pula, por causa se tem erro de validação em linha, mas se você colocar explicitamente para ele executar quando tiver erros de validação, aí sim ele executa. Só nesses casos. Como eu falei, né, na versão 5.1 foi a versão que introduziu as validações nativas de cliente. Até a versão 5.0 era só validação do servidor, que a gente fez até agora. Né, só para botar todo mundo mais ou menos na mesma página. A validação de cliente, né, acontece no browser, né? E por que ela é vantajosa? Imagina, a pessoa pede um site no browser. Ela tem que ir até o servidor, lá no RDS. Do servidor tem que acessar o banco. O banco vai no Apex. O Apex gera ali a engine para desenhar a página, consulta os dados, faz o que tem que ser feito e depois responde. Mas vamos dizer que essa resposta, não, tem um erro aqui, você não preencheu o nome. Pô, tem que voltar para o servidor dizer para o pessoal, você não preencheu o nome. Então, olha o custo que tem isso, né? Tem que ir lá no servidor, no banco, no Apex, ler os dados, voltar e devolver para a pessoa. Então, a validação cliente é a melhor validação que tem em termos de performance, de experiência do usuário, porque rapidamente ele já tem essa informação. E a validação de servidor no Apex, no caso, acontece no próprio banco. Até a versão 21, se eu não me engano, as mensagens de erro de validação cliente era assim: corrija os erros. Ele abriu um pop-up dizendo corrija os erros, e cada campo dizia qual era o erro, mas de maneira genérica dizia, tem erro, corrija os erros antes de salvar. A validação de JavaScript lá do cliente. E na versão mais recente, eu acho que a anterior também, as mensagens de erro deixaram de ser esse JavaScript dizendo que tinham erros para realmente dizer a mensagem de erro, parecida com a mesma validação que acontecia quando você submetia naquela validação de servidor. Então, eles estão tentando manter a consistência também entre as mensagens. A validação de cliente é mais ou menos a mesma mensagem de servidor, a mesma experiência da pessoa. Então, a validação é parecida, mas ele só está no lado do cliente. Então, essas validações que a gente mostrou aqui, né, do lado do cliente, que são nativas do Apex, é a validação de required, de tamanho máximo de campo, de tipos, né? Então, você tem, se você escolher do HTML mesmo, do e-mail, escolher telefone, URL, ele valida se é aquela informação mesmo. Essa é a validação lá do cliente. Máscara de formato, então ele também vê se aquela é uma data válida naquele formato que você colocou. Campo de número, então se você botar texto, ele reclama, porque tem que ser um campo de número. Valor mínimo, valor máximo, também tem essa validação, é uma propriedade que você define, escolhe. Então essas validações são validações que são nativas do Apex, que são executadas no cliente, mas também ele faz validação no servidor. Então isso que é legal. Porque senão, você bota aqui value required, e aí só no cliente, né, ele vai dar o erro de validação. O que vai acontecer? Quando for você submeter a página, quando você submete a página, a pessoa pode desligar essa validação e, deixa eu fazer aqui de empregados. Então, deixa eu pegar aqui no create.
Eu vou religar essa validação do name. Eu tinha desligado, né? Então, no name, ele agora, o valor necessário está obrigatório. Deixa eu... Então, agora eu só aperto. Ó. Essa validação ela está acontecendo lá do cliente. Vou provar para vocês que é lá do cliente, porque eu apertei aqui o F12 e mostra aqui a rede. Deixa eu apertar aqui de novo o botão. Repara que não tem nada na rede. Ou seja, ele não foi até o servidor, ele não saiu daqui do meu browser. Não tem nada na rede. Mas, se o pessoa for um hacker, né, ou mal intencionado, ele pode vir aqui no seu código e tirar o required, que é o que o Apex faz quando você marca obrigatório. Você tira aqui no HTML, aperta F12 e muda o required. E agora ele não vai fazer no lado do cliente, porque não tem um required mais aqui. Só que o Apex ele implementa dos dois lados. Então ele não vai fazer mais cliente, porque eu tirei o required do meu HTML. Mas quando ele submeter a página, repara que a mensagem veio. Inclusive veio aquela do server-side. E agora, se eu for aqui no network, repara que ele também foi no servidor. Ele saiu do meu browser e foi para a rede. Então ele foi para o servidor. Então, e ele executou até as duas validações. A validação nativa, que ele já criou, quando a gente marcou que a validação era obrigatória, mesmo que a pessoa seja um hacker, o mal intencionado, ele desligou o JavaScript, talvez às vezes tem umas validações que são JavaScript. Se ele, de alguma maneira, não executou essa validação lá do cliente, o servidor está garantindo que essa validação está sendo executada. No caso aqui está as duas, né? Porque é aquela que a gente criou logo no início da apresentação, e essa que eu coloquei agora porque eu liguei. Bom, e essas outras validações são de e-mail. Então, agora, esse aqui é um campo de... o e-mail está como área de texto, porque eu não fiz certo no banco, né? Como eu falei, tinha que prestar atenção nisso. A validação, os tipos de dados têm que estar corretos. Se eu botar aqui como campo de texto, aparecem os subtipos, quando eu boto campo de texto. Então, eu vou botar aqui subtipo e-mail, ele já vai validar para e-mail. Salário, eu boto aqui salário, valor mínimo tem que ser 0, valor máximo, pode colocar valor mínimo e máximo. Comissão é um número, também poderia colocar valor mínimo e máximo. A data de contratação, se você coloca uma máscara de formato, ele vai usar essa sua máscara de formato para validar se essa data está no formato correto. Então, Então, aqui, vou deixar o nome vazio. O e-mail eu vou colocar só alguma coisa assim, sem ser e-mail mesmo. O salário eu vou botar números. Ou então, no salário eu vou botar o número 100 mil, que é um valor que não era permitido, né? Que a gente botou o valor máximo de 10 mil. A data aqui eu vou colocar uma data inválida. Não aperto, repara que essas validações são todas feitas no lado do cliente. Não saiu para a rede, ó. Apertei aqui F12 na network, não tem nada. Então, apertei, não foi para a rede. Então ele fez tudo do lado do cliente, mas ele também queria as validações lá do servidor. Bom, é isso. Mas eu quero mudar essa mensagem do nome, por exemplo. Né? Então, são várias. Tem um link. Tem um link para você trocar as mensagens internas. Então você sai daqui. Já está acabando aqui, que deu até o horário, né? Faltam mais 2 slides. Tem as mensagens internas, então aqui a gente tem, por exemplo, para número, ou para required. Apex page item is required. Então, por padrão, está aqui, label must have some value, se estiver em inglês, né? Mas em português deve ter algum valor. Mas se eu quiser trocar essa mensagem, onde é que eu troco essa mensagem interna do Apex? Essas mensagens internas são aquelas que eu mostrei aqui. São essas mensagens que você consegue traduzir. Mas esse aqui é o nome que você vai usar. E onde é que você faz isso? Você vai no Shared Components, mensagem de texto, criar mensagem de texto. Você coloca aquele texto aqui, o idioma do seu aplicativo. Se você quer usar um JavaScript, você pode usar o label do campo deve ser preenchido. Bota aqui por favor. Bom, sempre que tiver esse campo obrigatório, ele vai fazer essa validação. Esse campo nome, né? Ó, o name deve ser preenchido. Por favor, foi aquela mensagem que a gente colocou lá. Então você consegue personalizar. Mas se eu quiser personalizar só para esse cara, só para esse name, para esse campo específico, vocês têm aqui nos atributos, você consegue colocar data validation, data valid, message, sei lá, erro no campo. Então sempre que tiver algum erro no campo, tem que recarregar a página.
erro no campo. Então eu consigo fazer isso só para esse componente. E o último tópico aqui é sobre plugins. Onde a gente consegue plugins? Apex World, o melhor lugar para você conseguir plugins. Só que, assim, os plugins bons estão pagos, eu vi lá. E os que estão free estão desatualizados. Então, por exemplo, esse Live Validation é de 2015, então já tem aqui 7 anos que não é atualizado. Dá para usar ainda, mas ele fica meio bagunçado algumas coisas. E o restante, ó, tá vendo? Tudo comercialmente suportado. Então, como já esperou o tempo para demonstrar, mas plugins, no caso ali, nesse caso do Live, é um plugin de ação dinâmica, acho que todos eles, né? Praticamente todos eles são de ação dinâmicas, que você cria uma ação dinâmica em cima do item e ele valida para você já de acordo com o que você escolher. Então, sugiro dar uma olhada quem tiver interesse. Tem uns suportados, né, comercialmente. E é isso. A gente viu aí sobre a importância do modelo de banco de dados, né, validações personalizadas que o próprio desenvolvedor cria, quando que as validações executam, quando é que ela não executa, aquele não executar a validação, se ela executa sempre. O que acontece quando a validação falha, que ele recarrega a página ou não, né, dependendo da página. Diferença de validação cliente-servidor. As validações nativas aí, que já são embutidas no próprio Apex, que você só marca e ele já faz para a gente. Como a gente troca uma mensagem interna do Apex, como trocar uma mensagem só para um item específico e sobre plugins. Então, voltando a isso, se puderem ajudar no LinkedIn. E muito obrigado. E vamos para as dúvidas. Cara, para mim sumiu aqui a parte de dúvidas, eu não estou enxergando. Se puder... Opa, agora apareceu. Tem uma mensagem de erro, pode ser multilíngue. Ah, sim, a pergunta do Gabriel. Eu acho que foi mais ou menos respondido, Gabriel. Se a mensagem pode ser multilinguagem, né? Cadê aqui no design de você vai no Shared Components, mensagens de texto, e aqui você cria, para essas mensagens nativas, você usa multilinguagem, né? Você pode botar aqui para cada um dos idiomas que você quer. Eu quero para português, mas também quero, por exemplo, para espanhol. Então, eu crio um outro mensagem de texto, para esse daqui, em espanhol. Tradicional. A label. Deixa eu ver. Não certeza, não. Deve ser. Bom. Só misturar aqui inglês com espanhol. Faltou aqui com a preenchida. Mas você bota aqui para espanhol. E se você troca o idioma do seu aplicativo para espanhol, adicional aqui, a gente agora vai ter as mensagens em espanhol. Aqui fica, o Apex já gera nativamente, já fica em espanhol. Os labels de botão tem que usar, depois eu posso mostrar como é que faz. A mensagem de campo. Aqui eu mudei aqui, né? Tudo que. Esses textos que a gente coloca no código, esse jeito que eu fiz aqui, não é ideal para se você está pensando em multilingual, não é legal você fazer desse jeito aqui, botar texto, porque ele não traduz essa parte, né? Que está no código. Carregar a página. Ó, aqui, ó, como agora meu aplicativo está em espanhol, se há produzido um erro, name deve ser filled. Então ficou em espanhol. E os labels, esses labels que foram gerados, que eu até falei, eu coloquei em português
para que ele gerasse, criar, cancelar. A gente tem que usar o recurso de tradução, né? Aí já foge um pouco, mas você vem aqui em atributos, não é aqui. Você vem em traduções do aplicativo, você primeiro define o idioma que ele vai ter, gera um arquivo, faz download do arquivo esse xlif, ele vai pegar todos os textos que existem e você pede para alguém que saiba os idiomas, né, os 2 idiomas, ele bota qual o novo valor e depois você carrega aplica esse arquivo, você carrega esse arquivo e publica essas versões, ele vai gerar aplicativos com idiomas diferentes. Mais ou menos assim que funciona. O Guilherme, obrigado, só agradecendo. Deixa eu ver se eu acho outra pergunta. Guilherme, em questão de desempenho, validações separadas, igual você fez, ou função que retorna texto de erro. Validação separada ou função que retorna texto de erro. Eu não sei se eu consegui entender bem a cada validação, assim, não sei o que seria o ideal é você tentar ficar no padrão, né, nos componentes nativos, tipo aqui eu botei o item é não nulo, é o melhor jeito de fazer, mas eu poderia, sei lá, colocar uma expressão, PLSQL e dizer P5 name is not null. Aí eu tô usando uma expressão PLSQL. É a mesma coisa. Mas pelo que eu entendi a pergunta, e aqui eu tenho a mensagem de erro, mas pelo que eu entendi a pergunta, você está querendo alguma coisa que você tem aqui, corpo da função que retorna um texto de erro. Então aqui eu teria if P5 name is not null. Então se o nome não é nulo, então retorna erro de... Não, nome não. Ah, não, é o contrário, né? Agora muda a lógica, né? Quando você usa a função ela retorna a mensagem. Então, se o nome não é nulo, não retorna nada, retorna vazio, não tem mensagem. Se o nome é nulo, else, né? Se o nome é nulo, ele retorna a mensagem de erro. E ele vai ignorar. Ele até já sumiu aqui. Ele ignora aquela mensagem que a gente define aqui. Então, o que é melhor? Aí, não sei se a pergunta era sobre isso, né? Se a pergunta era sobre isso, sobre essa função aqui de retornar mensagem de texto com erro. Eu normalmente uso o outro, mas eu já usei isso também. Mas eu uso mais esse aqui de retornar mensagem de texto de erro quando o erro é complexo. Assim, o texto, você pode querer colocar alguma coisa diferente para pegar juntar algumas informações, você concatena informações aqui, né? Concatena com o nome, e concatena com a data, concatena com alguma coisa, quando a mensagem ela vai mudando muito. Mas se a mensagem é mais estática, eu prefiro usar o outro. Em termos de performance, eu não acho que não tem tanta diferença, porque você vai estar executando o PLSQL do mesmo jeito. Se quiser dar um exemplo mais, se eu quiser conversar depois, a gente pode ver sobre isso. Mas, em princípio, assim, se for para fazer a mesma coisa, em princípio não vai ter tanta diferença, né? Depende de como você vai escrever o seu código. Porque quando você escolhe o corpo da função que retorna o texto de erro, aí você que está escrevendo código, né? Então... agora ele está... tem que desligar o required para chegar na minha validação. Erro de nome nulo, foi o que eu coloquei, erro de nome nulo. Mais alguma pergunta? Eu acho que...
Só gostei, ótimo, parabéns. Beleza, obrigado, pessoal. Bom, espero que tenham gostado, né? E obrigado aí, Rolando. Creo que ahí fue todo, Anderson. Muchas gracias. Listo, Anderson. Muchas gracias por la Gracias. sesión. Gracias a todos. Hasta luego. Vamos, Gracias. até mais, pessoal. Obrigado. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.